Fala galera, tudo beleza? Pessoal, hoje a gente vai fazer um vídeo diferente aqui. Tô com meu amigo Daniel Miari aqui, você já vai entender o que ele veio fazer com a gente. Mas resumindo, ele é um dos sócios fundadores da Inco, que é uma empresa que eu falo bastante aqui no canal. Já tenho parceria com eles há 2 anos, né, Dani? Os caras, falei, vão ter que me engolir quando eu comecei, né? Tá 2 anos junto aí. É um investimento muito legal, é renda fixa, é no setor imobiliário. Paga aí, às vezes, até 20% ao ano. E tem muita gente que tem dúvida, fala, pô, Duda, mas será? Mas nunca ouvi falar dessa plataforma aí, se isso é plataforma vagabundo, o que é isso aí, né? Então, por mais que eu já tenha explicado 812 vezes no canal, hoje eu resolvi chamar o sócio fundador aqui para explicar e até tirar dúvidas que eu também posso ter, né? É muita coisa que eles fazem, então... Tudo beleza, Dani? Tudo certo, Duda. Prazer estar aqui com você. Prazer ser o seu parceiro, né? E 2 anos, com certeza, só os primeiros de muitos aí. Se Deus quiser. Agradeço aí o Dani por ter vindo, né? A DSN, que é a produtora aqui, que é o mesmo lugar que a gente grava o Pobre Show, inclusive, né? E vamos começar pelo começo, Dani. Fala aí, o que é a Inco? Explica aí de um jeito fácil pra gente entender. Não, bacana, Duda. A Inco é bem simples. Na prática, o que a gente faz é unir milhares de pessoas para que elas juntas tenham um poder financeiro maior para poder fazer alguns investimentos que elas não conseguiam antes sozinhas. Então vamos dar um exemplo para ficar mais fácil. Imagina o mercado imobiliário. Você sozinho com R$500, R$1.000, você não conseguia participar, por exemplo, comprando um apartamento na planta, comprando um lote. Dá para nada. Impossível, não dava para fazer. Agora, imagina uma pessoa com 500, outra com 1.000, outra com 5.000, outra 10.000, cada um com seu poder financeiro. Juntas, elas têm um poder financeiro maior e conseguem ter acesso a essas oportunidades. Tá. Então a nossa ideia foi essa, foi juntar as pessoas para que elas conseguirem ter acesso a essas oportunidades. E daí que veio o nome INCO, né, que quer dizer Investimento Coletivo. Exatamente. Tá, então a ideia é, em vez de um cara milionário chegar lá e pagar ali milhões, vocês juntam várias pessoas normais, que não são milionárias, e que podem investir a partir de R$500 em algo que antes só pessoas com muita grana podiam investir. Exatamente. E com isso eles conseguem rentabilidades muito maiores, né? Que é o que os caras ricão conseguiam antes. Exatamente. Tá. E faz muito sentido, Duda. Pensa bem, por exemplo, uma construtora. Pensa um terreno, tem nada lá. Ela pega aquele terreno e transforma aquilo ali em um prédio. Poxa, ela gerou uma baita de uma transformação. Isso gera valor para a sociedade e por isso as construtoras são bem remuneradas. Tá. Então esse mercado sempre existiu. Então muita gente às vezes pergunta pra gente, poxa, qual que é a mágica? Essa rentabilidade é muito alta. É uma rentabilidade, na verdade, que sempre existiu, só não estava acessível para todos. Tá. E a Inco é sempre no setor imobiliário? Pelo menos a grande maioria é, né? Duda, o que acontece? A gente sempre foi muito preocupado com a qualidade das operações. Então a gente começou onde a gente tinha conhecimento. Eu sou engenheiro, comecei ali minha carreira fazendo empreendimentos imobiliários, meu sócio também. Então a gente começou onde a gente tinha um conhecimento maior. E fizemos, hoje a gente é a plataforma líder em investimentos coletivos e hoje 90% até mais é no mercado imobiliário. Mas a gente está agora trazendo outras operações de outros mercados, como ativos judiciais, vamos trazer agro, energia, vai ter muita coisa legal na Inco para o investidor diversificar. Então vocês são a maior plataforma de investimento coletivo do Brasil, é isso? Sim, já da somos. hora. Aí, a gente já vai falar sobre isso, que só o nome plataforma já assusta muita gente, né? Porque parece que 80% dos golpes é em alguma plataforma. Então, quando eu ouço, às vezes eu recebo e-mail. Oi, Duda, somos a plataforma JK20. Ixi, plataforma é osso. Então, a gente já vai explicar sobre isso, a confiabilidade que a Inco tem. Mas, então, vamos pensar no processo, Dani, ver se é isso mesmo. Faz de conta que eu sou dono de uma construtora. E vocês já divulgaram de várias construtoras, né? Várias. Um monte. Aí, eu quero construir um prédio, ou um shopping, ou um condomínio residencial. Eu posso ou pedir dinheiro para o banco, aí o banco me empresta ali alguns milhões para eu construir isso, ou eu posso entrar em contato com a Inco e falar, alô, Daniel, seguinte, eu estou querendo aqui 5 milhões para um projeto que a gente está fazendo, veja quantos investidores querem entrar nisso a partir de R$500 e depois a gente devolve a grana com uma rentabilidade de 18 até 20, já teve até mais, né? Já teve em épocas aí de 21, né? 22. Mas a ideia é essa. Exatamente, Duda. E o processo como que funciona? É bem simples. As construtoras, muita gente acha, pois qualquer construtora vai entrar aqui na Inco? Não. A gente tem todo um procedimento. Então, uma construtora que quer buscar capital aqui na Inco, primeiro ela vai ter que passar por uma análise de crédito. Então, a gente tem uma equipe, né, de especialistas que vão fazer uma análise, vai entender
poxa, qual que é a saúde financeira dessa empresa? Ela tem dívida? Não tem? Qual que é o histórico? O que ela já fez no passado? Ela acabou de começar ou Porque não? tem muita consultora que tá zoada. Ah, Duda, tem. Hoje o mercado tem de tudo, né? E hoje o mercado tá um mercado complexo, né? A gente viu aí agora, poxa, subida de juros, tá um mercado difícil. Tá. Então, assim, tem que ter realmente uma análise bem criteriosa. Tá. E, assim, o legal é que das consultoras que a gente trabalha com grandes consultoras. Então, já teve consultora que a gente captou lá na Inco que tem um faturamento anual de mais de 500 milhões de reais. Então, a gente não está falando de uma construtorazinha que acabou de começar. Tá. Nós estamos falando de grandes construtoras que já estão no mercado há anos, operando, e que usam a Inco como uma forma complementar ao banco. A gente não exclui o banco. Eles pedem dinheiro com o banco também. Exato, essa é uma dúvida que acontece demais. Muita gente pergunta assim, poxa, se está pegando lá na Inco é porque ela não tem crédito no banco. Não é o caso. O que acontece com as construtoras, no geral, é que elas... Vou te dar um exemplo. Pensa uma construtora que tem 20 projetos. As empresas são grandes, elas têm ali vários projetos em andamento ao mesmo tempo. No Minha Casa Minha Vida, por exemplo, como que funciona? A consultora primeiro ela tem que começar a obra, começar a vender. Depois que ela já tem um percentual alto de vendas, aí sim ela assina com a Caixa. Até lá, ela tem que desembolsar. Do próprio bolso. Do próprio bolso, ou Tá. então arrumar crédito em algum lugar. Ou com investidores, né, grandes investidores que entravam ali, Tá. vendendo apartamento na planta com desconto, fazendo coisas assim. Então o que a gente faz? A gente entra justamente nessa fase. Porque a consultora vai ter ali uma exposição em um projeto de 1 milhão, outra de 2, outra de 3, outra de 4. Quando vai somando aquilo, ela precisa de capital. Tá. Então ela busca o capital com a Inco, ou então até em outras formas de captação mesmo, com o CRIs, por exemplo, para poder levantar esse dinheiro e fazer a captação. Mesmo porque, normalmente não sei se tem um padrão, mas eu já vi que às vezes tem oferta ali da Inco que a meta é 400 mil. 1 milhão, 2 milhões. É muito mais que isso que precisa para construir um prédio, né? Muito. Normalmente a gente capta um percentual pequeno do projeto. A gente está Tá. captando ele para uma fase. Até já fizemos operações maiores. A gente hoje na Inco, a partir do momento que a gente virou instituição financeira, que é até legal a gente trazer isso para o pessoal, a gente começou a fazer operações com garantias reais. Ou seja, pode ter um imóvel em garantia, ou então recebíveis que aquela construtora tem também entram como garantia, e a partir daí a gente passou a fazer operações maiores. Então a gente já teve uma operação, por exemplo, que somadas às tranches dela que a gente vai lançando ao longo do tempo, porque ela precisa ir gerando novas garantias, gerando vendas, ao todo a gente captou 40 milhões. Caramba. Então a gente financiou um projeto inteiro, mas é um caso específico, teve garantias que foram feitas as captações aos poucos. Tá, então existem captações de tudo quanto é jeito, e esse eu acho que é um ponto importante da gente falar. Cada construtora entra em contato com vocês pedindo um valor X. Ó, Daniel, a gente aqui da construtora tal precisa de 1 milhão. É 1 milhão. Quando bateu ali que, sei lá, 10 mil pessoas fizeram lá e investiram, bateu 1 milhão, a oferta já sai do ar. Esgota na hora. E esse que na verdade, assim, pessoal, eu já divulgo a Inco faz 2 anos. Sempre que eu faço vídeo, tem gente reclamando. E sempre que tem gente que reclama, é gente que não é cliente da Inco ainda. Quando eu gravar vídeo, olha nos comentários. Vai ter 2 tipos de comentário. Gente que já tá investindo na Inco e tá amando, e gente que não sabe o que é Inco e fica falando asneira. Então, pesquisa. Pode ir, vai lá no Reclame Aqui, vai lá no Google para ver a avaliação deles, porque são avaliações de quem já é cliente, como eu que tô lá há mais de 2 anos, né? A única reclamação que eu recebo da Inco é: caramba, Duda, você divulga o bagulho e quando eu chego lá já acabou? Pois é. Quantos investidores tá na Inco já? Hoje já temos 130 mil investidores cadastrados. 130 mil, Aí você imagina, os caras abrem uma oferta que é de 500 mil. Poxa, 500 mil é bastante para nós que é pobre. Só que você junta 130 mil pessoas. Se todos ali botar 5 reais, é que não dá, né? Porque é 500 o mínimo, mas se uma merreca botar 500 conto, já bate a meta. E aí já acaba o negócio, né? Exatamente. E essa é uma dúvida também que o pessoal fica, Duda, que é, poxa, eu posso investir todo mês naquela mesma operação? Na verdade, não. A gente abriu a captação daquela empresa. Acabou. Pode acontecer de abrir novamente, igual esse caso que eu contei dessa empresa de 40 milhões? Pode. Se a consultora às vezes tem um plano maior, que vai sendo de acordo com as vendas deles, pode acontecer do mesmo projeto lançar novamente. Mas, mas pode ser que nunca lance. Tá. Então é isso. E o legal é que o investidor ele não precisa fazer um investimento em um só projeto. Inclusive, o que a gente sempre fala, o que a gente recomenda é diversificar. Eu mesmo, Daniel, o que eu fiz na Inco? Como que eu uso a Inco? Eu invisto uma parte da minha carteira na Inco, acho que assim, isso é muito importante. A Inco não foi feita para o investidor pegar, poxa, vou pegar meu capital inteiro e investir na Inco. Não é. É um local para você investir uma parte da sua carteira e, além disso, diversificar em vários projetos. Tá. Então, por exemplo, um investidor que entrou e colocou tudo em um projeto.
Poxa, igual se ele tivesse comprado um apartamento na planta. Se deu problema, ele vai ter problema. Agora, se ele pulverizou aquilo em vários projetos, por exemplo, eu investi em todos eu boto um pouquinho. Então, com isso, eu pulverizei minha carteira de uma forma que mesmo em um caso que tem algum problema, a carteira continua rendendo muito. Essa é a grande vantagem da Inco. Porque até mesmo grandes investidores, Duda, a gente tem na Inco, desde o investidor pequeno, até também grandes investidores que investiram ali na Inco milhões de reais, mas pulverizados em 200 projetos. Isso que é o legal, atende a todo tipo de investidor. E é interessante porque, assim, né? Eu acho incrível investir em imóveis. Eu quero um dia ter vários. Eu quero ter 5 apartamentos, eu quero ter uma fazenda, quero ter um terreno e um galpão. Eu quero ter vários. Só que, querendo ou não, quando você compra um imóvel, você bota ali 300, 400, 500, 1 milhão num imóvel só. Exato. E se der ruim, como a gente estava falando, tem consultora que é ruim. Tem? O meu apartamento onde eu moro atrasou. E eu me lasquei. Graças a Deus que um primo meu me emprestou o apartamento dele, porque eu tava casado, tava voltando da lua de mel, e cadê meu apartamento? Consultor atrasou pra caramba, né? Então, é uma vantagem de a gente investir na Inco, porque a gente, né, já investindo lá, a gente já vai ter uma equipe da Inco que analisa os melhores consultores, que é o que eu não sei fazer. Duda, vê se essa consultora é boa. Vou botar no Google lá, porque eu não sei como vai se uma consultora é boa ou não, né? Você não tem nem acesso às informações, Duda, porque você vai comprar um apartamento, você não tem acesso ao balanço da empresa, ao imposto de renda do sócio. E vocês têm? Temos tudo. A gente pega todas as informações da empresa para aprovar. A empresa que quer captar, ela tem que enviar uma série de documentações. Aí chega aquilo ali tudo, a gente avalia, a gente vê se eles têm processos judiciais, a gente faz toda uma varredura para poder avaliar aquilo. Boa. E aí o que é o interessante? É que eu acho que isso é muito importante falar com os investidores. Até porque a gente, uma coisa que eu gosto muito de ser muito transparente na Inco é quanto aos riscos. Por quê? Igual eu falei, qualquer investimento tem risco. E altas rentabilidades vão estar associadas a riscos. Sim. Então, por exemplo, da mesma forma que acontece caso, às vezes, de um fundo imobiliário ter problema, uma consultora pode ter problema. Então, assim, a gente fala muito isso. Poxa, o investidor que está começando, ainda não tem a reserva, está endividado, é recomendável ele investir aqui com a gente? Ainda não. No futuro vai ser, quando ele já tiver se organizado, já tiver a reserva de emergência dele certinha, já tiver aquilo ali, ok, agora ele está querendo diversificar. Opa, bacana. Então vou pegar um fundo imobiliário, posso pegar uma ação, posso pegar operações ali na Inco. Então o legal que a gente fala é isso, a gente, o investidor entender realmente o perfil das operações e ir diversificando aos poucos para aumentar a rentabilidade dele. E aí então, ó, você já quitou suas dívidas? Você já montou sua reserva de emergência? Você já tem uma graninha ali num CDB, num LCI ou no Tesouro Direto básico? Beleza, é legal, tá rendendo bem, né? Isso. A Inco é para quem dá um passo a mais. Porque é o que eu falo, dificilmente eu não conheço ninguém que ficou rico só investindo em CDB ou poupança ou conta digital. Pode ter ganhado uma grana, mas milionário, não. Então, a Inco é um ótimo próximo passo para quem já investiu ali, né, no CDBzinho e tal, e está querendo algo mais interessante. Principalmente levando em conta que tem algo que eu tenho dito lá no canal, que é o seguinte, pessoal, eu e vocês, caso você tenha começado a investir junto comigo, meu canal surgiu em 2021. Eu fiquei com a bunda virada para a lua, porque quando eu comecei a investir... Os juros da taxa Selic e tal, enfim, para quem não manda esses termos, os investimentos seguros e tranquilos começaram a render pra caramba. Então, eu tô mal acostumado. Nossa, que maravilha, CDB rendendo 13%, isso é bom demais. Olha o LCI, eita, 12,5%, Tesouro Direto, 14%, olha que beleza. É totalmente fora da curva o que está acontecendo agora. E os investimentos de renda fixa já começaram a cair, vai cair aos poucos, vai demorar um pouco ainda. Mas eu gosto sempre de lembrar que um pouco antes de eu surgir com o meu canal, os juros ali da taxa Selic, esses investimentos, rendiam 2%, 3% ao ano. Pô, velho, 3% ao ano? O que eu vou fazer com essa desgrama aí, mano? Merreca do caramba, né? Então, hoje, a gente tá acostumado e tá bem ali, né, com a barriga cheia, com o CDBzão rendendo mais de 10%. E quando ele começar a render 3%, 4%, você vai fazer o quê? Eu quero só CDB. Não. Porque a gente vai querer algo melhor. Então, a gente mais cedo ou mais tarde, a gente que está evoluindo, está crescendo, está começando a investir em coisas mais legais, a gente vai ter que abrir mão dessa super segurança, né, do CDB e tal,
para começar a procurar coisas melhores com uma rentabilidade melhor, né? E aí entra o ponto, né, que a Inco não tem FGC, mas várias outras coisas não têm FGC também, né? Exato, Duda. Assim, essa é também uma dúvida muito comum. Poxa, não ter FGC, então não vale a pena investir. É aquilo que a gente estava falando, perfis de investimento. Então, fundo imobiliário, não tem FGC. Também não Ações, não tem FGC. Mas então, é para o investidor fazer reserva de emergência? Não, não é. É para essa diversificação. E assim, o que eu gosto muito de falar com os investidores é isso, assim, não tem um gabarito, né? Assim, você tem que investir só nisso, só naquilo. É montar uma carteira. Isso que você falou sobre a questão da Selic, né? Dessa variação, isso é muito verdade. Assim, hoje a gente está num momento com a Selic realmente alta, que está caindo. Poxa, vai chegar de novo em 2%, que foi a mínima histórica? Não sabemos. Provavelmente, por enquanto, ainda não. Mas um ponto que eu achei muito importante o investidor entender da diversificação é que, às vezes, mesmo com a Selic alta, às vezes você pode ter uma inflação alta. E, na prática, você está ali achando que você está rendendo muito, só que, na verdade, você está basicamente corrigindo com a inflação. Tá. Então, é muito importante o investidor ver rentabilidade, inflação, e aí ele pensar, poxa, como que está esse investimento? No momento agora, realmente, a gente está numa fase que ter investimento ali em um CDB, ele está com um retorno interessante pensando em relação a risco. Agora, se você quer apimentar um pouco a sua carteira, ter ali uma rentabilidade maior, que faz muita diferença, né, Duda? A gente até falou algumas vezes disso, né, em relação a um pouquinho que às vezes se aumenta 1%, 2%, isso no longo prazo faz uma diferença absurda. E aí, como que você consegue esse 1%, 2% a mais? É colocando um pouquinho mais de risco na sua carteira. Tá. Então, assim, o risco, quando a gente fala, poxa, é risco, muita gente acha que risco é necessariamente ruim. Não, existem riscos calculados que você corre para aumentar a sua rentabilidade. Tá. Então, quando a gente fala na Inco que tem um risco, mas você pode correr esse risco de uma forma certa, diversificando, fazendo isso para você conseguir ter a rentabilidade sem ter uma exposição a um risco muito alta, entendeu? Tá. Mas e quando? Primeiro, a Inco já tem desde 2018. 2018. Tá, esse é um ponto importante também pra gente lembrar, tá? Já eu quero falar sobre a regulação no Banco Central, que a Inco tem, e um outro ponto é esse, né? A Inco é plataforma pirâmide, não sei o que lá. 19, 21, 22, 23. Já tem 5 anos a Inco, tá, galera? Não é tipo essas plataformas sem vergonha aí. Os caras criam e alguns meses já some. A Inco é uma instituição financeira regulada no Banco Central e que já tem 5 anos na ativa. Não é sitezinho de fundo de quintal que foi criado agora e pode roubar teu dinheiro e sair com tudo, né? Então, Dani, explica pra gente primeiro essa questão do Banco Central e também a questão de que a gente não está investindo na Inco, mas sim por meio da Inco. Excelente, Duda. Eu acho assim, um ponto sobre essa questão assim, do pessoal achar, poxa, isso é um golpe, que a gente vê nos comentários, né, o pessoal às vezes falando, isso eu fico... E me irrita, hein? Me irrita. Duda, mas sabe que isso não é ruim? Eu acho pelo menos o cara tá ligeiro ali. Eu acho isso bacana porque assim, no Brasil hoje, a cada 10 sites que você entra, 7 são golpes. Né? Assim, então, pra não falar 8, né? Então, assim, é bom ver as pessoas estarem um pouco mais desconfiadas, porque realmente, assim, no Brasil tem muito golpe, tem muita pirâmide. Então, assim, quando a pessoa está com essa dúvida, tem um ponto legal para a gente explicar para eles. Você não tem como você ser uma instituição financeira aprovada pelo Banco Central, pirâmide, isso não existe. Você, para poder virar uma instituição financeira, você tem 1 milhão de pré-requisitos sem cumprir, você tem que fazer todo um procedimento, você tem a norma, tem uma norma específica para poder atuar da forma que a gente atua. Tá. A Inco hoje ela é uma CEP, que é uma sociedade de empréstimo entre pessoas. Isso tem uma regulação específica que o Banco Central criou justamente para poder oferecer essas oportunidades para os investidores. E para garantir que não é plataforma sem vergonha. Exato. Tipo, uma plataforma sem vergonha jamais conseguiria ter essa certificação. De jeito nenhum. É muito difícil, uma coisa muito complexa que a gente demoramos anos para poder fazer isso. E assim, um ponto que eu acho legal do investidor entender é isso, que ele pode pesquisar. Então não só a Inco, tá, gente? Qualquer outro site, outra coisa que vocês virem aí de investimento, realmente desconfie, pesquise. Entra lá no site do Banco Central, entra no site da CVM, procura entender quem que são essas pessoas, o que eles estão fazendo, porque realmente tem muita coisa fora. Então, sobre esse ponto, os investidores podem ficar tranquilos que realmente a Inco faz tudo de forma 100% legal, tudo dentro da regulação. Tem até no aplicativo, né? Tem lá, acho que é resolução, sei lá, e aí fala, né, que não só a Inco é regulada no Banco Central, como todas as ofertas que vocês lançam lá dentro tem o ok do Banco Central. A gente tem que seguir todas as regras ali do Banco Central para poder fazer a operação. Então, a emissão da CCB tem toda uma série de pré-requisitos.
Então, todas as operações que são lançadas na Inco são operações dentro da legislação, tudo certinho. Tá. Sobre o segundo ponto, que também acho muito importante, que muita gente confunde isso. Mas a Inco é uma empresa nova. Os caras vão sumir com o meu dinheiro? Isso, para começar, isso não existe, porque realmente a gente faz tudo dentro da regulação, isso não é uma opção. Segundo ponto, o investidor não está investindo na Inco, é o que você falou. A Inco, para você entender melhor, Duda, é como se fosse, pensa uma corretora e um fundo imobiliário. Então você investiu em um fundo imobiliário, o seu risco não é o da corretora. O seu risco é o do fundo imobiliário. Se você comprou uma ação da Magazine Luiza através da corretora X, você não está correndo o risco da corretora X, está correndo o risco da Magazine Luiza. Na Inco é exatamente a mesma coisa. Você tem a plataforma, que é o meio que conecta o investidor e a empresa, e o investidor está tendo acesso àquela operação. Então o risco que ele tem é o risco da empresa. Então ele está investindo na construtora X. Então o risco dele é o risco de crédito daquela construtora X. O dinheiro nem fica com a Inco, não, né? Porque dá a impressão de que eu vou investir e minha grana vai ficar no cofrinho lá da Inco, né? Exato, e não fica. Então, assim, esse é um ponto que a gente fala muito com os investidores, até para o investidor entender. Que a gente vê até, por exemplo, se você olha, igual você falou do Reclame Aqui, hoje você pegar ali no nosso universo ali de, mais de 130 mil pessoas, Reclame Aqui acaba que são muito poucas reclamações. A gente sempre responde tudo para poder o pessoal entender. As reclamações que chegam, muitas vezes, são reclamações de pessoas que às vezes não entendem isso. Que acha, por exemplo, que investiu em um projeto e a consultora teve um problema, a gente está fazendo todos os procedimentos, que a gente pode até explicar isso para o pessoal, sobre como que funciona, a gente faz todos os procedimentos de cobrança na justiça, fazendo tudo aquilo ali, que leva tempo, e o investidor achava que a Inco tinha que entrar e pagar. Isso não existe. Então, assim, então a gente gosta muito de explicar, deixar tudo bem transparente, bem claro, para o investidor entender onde que ele está entrando, quais são os riscos e como que funciona a operação. Então, pensando assim, né? Um cara que chega e fala, mano, eu não vou investir na Inco porque a construtora pode sumir com o meu dinheiro, é o mesmo cara que então nunca vai comprar um apartamento na vida, né? Na planta, porque o risco é o mesmo. O risco da Inco qual é? Você vai lá, investe para a construtora, e a construtora dá um migué, ou atrasar, ou não entregar a obra. É o mesmo risco que qualquer pessoa vai correr comprando um apartamento na planta. Mas e se dá ruim? Legal. E já deu em alguns casos, né? Vocês até falam isso no Instagram lá, né? A gente deixa isso muito transparente, Duda, porque assim, a gente é uma empresa de crédito, a gente já fez assim centenas de operações, já foram mais de 800 operações realizadas. Caramba. Então assim, naturalmente que assim, é impossível, em qualquer empresa de crédito vai ter inadimplência, isso é uma coisa mais do que normal. Então a gente gosta muito de deixar as pessoas entenderem que a inadimplência, ela acontece, ela vai acontecer, assim, isso em qualquer empresa de crédito. Ela tem que ser baixa, ela não pode ser, poxa, eu vou investir... Metade da Não, Miguel, tem lógica, senão a carteira não vai funcionar. Por isso que a gente fala muito da diversificação para poder mitigar esse risco. Porque se você investiu em um projeto e ele teve problema, poxa, sua carteira está exposta 100% naquele problema. Se você diversificou em vários projetos e um teve problema, sua carteira está rendendo bem, enquanto aqui a gente está fazendo a cobrança para poder recuperar aqui. Mas como que funciona isso, Duda? Basicamente, a gente tem todo um processo de cobrança. Primeiro passo, a Inco, ao longo do tempo, a gente está sempre ali em contato com a construtora. Então, construtora, daqui a 2 semanas tem o seu boleto para poder pagar dessa parcela mensal. Ok, a gente vai sempre mantendo esse contato. Vocês vão mandando boleto para a construtora, é isso? Sim, a gente envia para elas poderem fazer a transferência para a gente poder fazer o repasse. Né? A construtora paga na conta bloqueada e a gente faz o repasse para os investidores. E aí, beleza. Aí chegou na data do vencimento daquele pagamento, a construtora, por um acaso, não transferiu. Na hora, a gente já tem toda uma equipe que vai entrar em contato. O que aconteceu, consultora? Já teve casos que a consultora, por exemplo, teve um problema que a Caixa ia pagar naquela semana e a Caixa atrasou. Aí ele estava contando com aquele repasse, a Caixa não pagou, ela esperou uma semana e pagou os investidores. E pagou com multa e juros, resolvido em uma semana. Já teve casos assim que foram resolvidos na hora. Já tiveram casos também que a consultora teve um problema de fluxo. Ela estava esperando ali, a obra atrasou um pouquinho, e ela teve um problema e falou, poxa, eu vou pagar, mas eu preciso de mais um mês. E, pô, a gente conversou, negociamos, demos um mês, a consultora pagou e com multa e juros. A rentabilidade dos investidores subiu nesse caso. Mas também tem casos que a consultora... mas quando tem multa, o valor que o investidor pega também é com a multa? Com multa. Também vem um pouquinho mais? Não, tem multa. Tem multa de 2% só pelo atraso, mais ali juros de mora de 1% ao mês. Porque ele atrasa, mas é compensado. Com uma multa ali. Isso tem tudo na CCB, o investidor tem tem isso. Então, se a consultora atrasa, ele vai ter a multa, vai ser cobrado tudo isso. Entendi. E aí o que acontece? Nesse caso, se por um acaso, poxa, fizemos ali a cobrança amigável, falamos com o consultor, tentamos resolver e não resolveu, a gente já vai ser o chato que vai direto na justiça.
Tá. A gente não vai esperar a construtora, não, a gente vai para a justiça. A Inco mesmo faz isso. A própria Inco. E Tá. são serviços assim, que eu acredito que acho que só a gente faz no mercado, pelo menos eu desconheço outra empresa que faz. A gente faz toda a cobrança pelo investidor, então o investidor não tem que contratar advogado. Então, lembrando do seu caso que você mencionou, a construtora, você comprou apartamento, a construtora não acabou a obra, o que você vai ter que fazer? Você teria que entrar na justiça, teria que fazer isso tudo, contratar advogado. No nosso caso, o investidor não tem que fazer isso. A Inco já entra na justiça pelo investidor. Tá. Então, a gente já reúne todo aquele crédito, né, daqueles investidores pulverizados, a gente junta aquilo ali tudo e a própria Inco faz a cobrança na justiça, né? A gente tem um escritório parceiro que é especializado em cobrança de crédito, para fazer recuperações, e eles fazem toda a cobrança na justiça. Tá. E basicamente é isso. Aí a gente faz isso e todos os meses a gente envia relatórios para os investidores de como é que está andando, o que teve no avanço no processo. E aí na justiça nós vamos cobrar. Quantos que já atrasaram, mais ou menos? Duda, hoje a gente está hoje o percentual de pagamentos em atraso está em torno de 4,5%. Então, Tá. 95,5% foram em dia Tá, ok. e 4,5% em atraso. Tá, boa. Aí, e com relação às garantias? Que assim, atrasou, cobrou, vai pra justiça. Aí quando vai pra justiça que entram aquelas garantias, que é a garantia Sim. real e não sei o que lá. Explica pra gente essas garantias aí, meu. Legal, isso é bem importante, Duda, até porque muita gente pensa, poxa, não tem FGC, não tem garantia. Não é isso. A FGC é uma garantia. Tá. Mas você não ter a FGC pode ter outras garantias. Então vamos lá. Garantias, a gente tem primeiro garantias. Tem dois tipos de garantias assim, no direito brasileiro, né? Tá. Você tem basicamente garantias pessoais e garantias reais. Garantia pessoal é quando você coloca uma pessoa ali garantindo aquele crédito. Então, por exemplo, os sócios da construtora, Tá. eles são avalistas, a pessoa física. Ou seja, caso a construtora não pague, a gente poderia executar a construtora e os sócios. Então, por exemplo, o sócio tem um carro no nome dele. Opa, na justiça, o juiz pode pedir uma penhora daquele carro. Então, Pra pagar os investidores que estão em atraso. Exato. Tá, Então, tá. isso é uma coisa que pode acontecer. Então, pode ir no sócio da pessoa física e na própria construtora. Então, a construtora tem um terreno. Opa, vai pedir uma penhora daquele terreno. Então, a gente vai fazendo... Os bens da construtora podem ser penhorados na justiça. E dos sócios também. E dos sócios também. Tá. Então, isso são garantias pessoais. A gente sempre teve isso, tá? Desde as primeiras operações da Inco, a gente sempre fez dessa forma. É uma garantia que ela funciona, mas ela demora, porque você tem o procedimento da justiça, você tem que entrar com a execução, o juiz tem que identificar o bem. É uma coisa um pouco mais lenta. Tá. Desde que a gente se tornou instituição financeira, né, que a gente foi aprovado pelo Banco Central em 2022, possibilitou que a Inco estruturasse operações com garantias reais. Só um minutinho. Vocês conseguem analisar também o sócio para ver se o cara não é um pilantra sem vergonha? A gente consegue ver, por exemplo, se ele tem nome sujo no Serasa, se ele tem o imposto de renda dele, o que ele tem, a gente consegue ver isso. Tá, é porque tem gente que é pilantra, que constrói empresa, né? E aí você vai ver, o cara não tem nada no nome dele, né? Eu já vi casos assim, né? Tipo que, vamos processar esse cara. Aí o cara é multibilionário. Aí você vai ver, o cara tem um Fusca no nome dele, né? Não tem nada, né? Então isso é importante também analisar. Sim. Não só a consultora, mas o sócio, por causa dessa garantia pessoal que você falou, né? Exato. Claro que o sócio pode pegar e mudar, tira o o nome, risco, muda. né? É uma coisa complexa, mas aí na justiça você vai falar, poxa, foi uma fraude ao credor, que ele tinha patrimônio e não tem mais. Então assim, mas essa garantia é uma garantia que ela funciona, mas ela é um pouco mais lenta. Tá. Desde que a gente virou instituição garantia financeira, real, né? começamos com as garantias reais. Tá. Aí, o que é garantia real, Duda? Você já pega um bem e esse bem é dado em garantia. Então o juiz não tem que identificar um bem, não, que ele já vai para cartório. Então você coloca aquele bem ali, que seja um terreno, por exemplo, ele está em garantia real, ele não pode vender aquele terreno, ele não pode fazer nada, aquele terreno está bloqueado como garantia. Então, na prática, se a construtora não paga, aquele terreno que foi colocado em garantia, ele vai ser usado vai ser leiloado e vai ser o que foi recuperado, vai ser usado para pagar os investidores. Legal, é um bem em garantia. Aí as operações, cada uma vai ter a sua história. Algumas vai ser esse caso do terreno, outra vai ser, por exemplo, cessão fiduciária de recebíveis. Não, para com isso, você não me humilha aqui, o pessoal tá me vendo aí, não foi falar em inglês aqui, né, por favor. Não, o nome é difícil, mas é simples. É você que né? Não vai me xingar aqui não. Qual que é a alienação fiduciária de recebíveis? Cessão fiduciária de recebíveis. O que é isso? Basicamente você pega ali, a construtora, vamos dar um exemplo prático, a construtora vendeu ali os apartamentos parcelados. Tá. Então você tem ali vários clientes, centenas de clientes pagando parcelas para aquela construtora. Tá. Então ela tem ali R$100 de um, R$200 de outro, R$1.000 de outro. No total, ela tem ali todo mês que ela recebe ali 1 milhão.
Uma entrada boa de todo mundo que comprou uma pila dos caras. Isso é um recebível, que recebível futuro que ela vai receber. Então ela vai receber 1 bilhão nesse mês, outro bilhão no outro mês, outro bilhão no outro mês. Na prática, a gente pode colocar esses recebíveis em garantia. De forma que, caso a construtora não pague, aquele 1 milhão que ela vai receber daqui a um mês... Já nem vai para eles mais. Já vai ser bloqueado, o juiz vai bloquear aquilo ali e os clientes vão pagar para uma conta que vai ser usada para pagar os investidores. Então, isso aí é uma garantia real. Então, na prática, desde que a gente se tornou instituição financeira, a gente passou a estruturar as operações assim. Por isso que a gente começou a fazer operações maiores, com mais volume, e isso traz uma segurança maior para o investidor. Continua tendo risco? Continua, mas o risco ele é menor. Tanto é que desde que a gente começou a estruturar as operações, nenhuma com garantia real ainda teve problema. Até hoje não teve. E aí, isso tem a ver com os graus de risco, que lá na Inco, né, tem 5 graus de risco, A, B, C, D e E, sendo que A é o mais seguro, e aí vai ficando um pouco menos seguro, né? O que vocês levam em conta para considerar que uma é A e a outra é E? Na prática, assim, toda operação que a gente lança acreditando que ela vai dar certo. Até porque para a Inco é muito ruim isso, assim, lançar uma operação ali, além de ser um prejuízo, a gente quer o sucesso dos nossos clientes. Assim, não faz o menor sentido eu lançar uma operação que vai dar problema, além do prejuízo financeiro para a gente, tem todo um desgaste de imagem, é horrível, a gente não quer de jeito nenhum ter problema. Então, assim, a gente sempre faz toda a análise buscando minimizar ao máximo. Então, o que acontece? Operação de grau de risco A a E, qual que é a diferença? Na prática, isso vai ser toda a nossa análise de crédito somada, ali, vários fatores que vão definir. Então, por exemplo, aquela empresa é uma empresa... Vamos botar, duas empresas diferentes. Uma empresa fatura 200 milhões e outra fatura 30 no ano. Já é diferente. Já é diferente. Uma empresa a obra daquele projeto já está 90% pronto, a outra está no início. Outra coisa que pode mudar, a construtora, uma está com dívida zero, a outra já está em dívida. Então, assim, porque dívida não quer dizer que muita gente assusta com dívida, né? Pô, dívida não quer dizer que a dívida, o cara está endividado, não é isso. Tá uma dívida controlada. Ele está se financiando, ele está captando, quando ele capta, ninguém está captando dívida. Então, assim, se a empresa às vezes já tem mais dívidas para pagar, ela também tem um risco maior que uma empresa que está ali com caixa. Então, assim, tudo isso As somado. Garantias também? Garantias Porque também. tem algumas que não tem garantia real, é isso? Hoje em dia, a grande maioria das operações tem. Assim, até os B e C? Os A, B, C, A e B, acho que não teve nenhuma que não teve garantias reais. C também, hoje em dia, a grande maioria tem garantias reais também. A gente já teve D com garantia real também. Então, assim, hoje isso depende muito do caso a caso. A gente sempre coloca no próprio aplicativo, tem lá, garantias. Aí a pessoa consegue ver todas as garantias daquele projeto ali que tem. Então, se o investidor é um investidor mais conservador, ele realmente, poxa, eu não estou disposto a passar por isso, poxa, ele deve priorizar as operações de risco A, B. Mas é aquilo, Duda, pode acontecer um problema de risco A? Pode. Pode acontecer, assim, a construtora ao longo do tempo pode ter esse mundo doido que a gente vive, pandemia, guerra, né? Exato, assim, o que eu acho muito legal é que, assim, igual a gente falou, a gente está no mercado já tem 5 anos. Duda, a gente passou por um período de mercado muito louco, né? Igual você falou, pandemia, guerra, ainda mais no mercado imobiliário, né? Assim, preço do ferro, material das coisas, de construção, né? Explodiu. E aí não conseguiu passar isso para os clientes. Então, na prática, as construtoras, no geral do Brasil, tanto que a gente viu casos até de inadimplência em fundo imobiliário também, as construtoras passaram por um momento difícil. Então, assim, o que eu acho legal é que mesmo assim, a gente conseguiu manter ali na plataforma um índice de inadimplência baixo. As construtoras, a grande maioria, honrou direitinho com os compromissos que elas fizeram com investidores. Uma outra coisa que eu já recebi comentário é o seguinte. Sei lá, eu falo, galera, o melhor investimento de renda fixa do Brasil, 20% ao ano. Aí já recebi comentário do tipo, isso aí só pode ser golpe. Se o Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo, a média de rentabilidade dele foi 20%, como é que pode ter uma empresinha do Brasil que paga 20%? Só que aí tem aquele negócio, né? Hoje é 20%. Não quer dizer que vai ser 20% para sempre. Exato. Como é que a gente precifica uma operação, Duda? A gente tem ali, sempre coloca um prêmio em relação ao risco dela. É a construtora que fala isso ou vocês que definem? Não, isso é uma negociação que a gente está ali, a gente sempre tenta subir ao máximo a rentabilidade para o investidor, mas tem uma negociação. A gente sempre coloca um mínimo de acordo com o grau de risco daquela empresa. Então, assim, essa empresa é grau de risco Vocês não são tão boas assim, vai ser C, então vai ser a gente vai tentar subir a rentabilidade. Então, assim, a gente sempre busca isso, para ter um máximo de prêmio de risco. Então, na prática, o investidor vai ter o CDI mais
6, mais 7. Tá. E isso mesmo sendo pré-fixado também, né? A gente vai sempre vai fazer com base nisso. Qual a projeção do CDI naquele período? E vamos colocar um prêmio em relação ao que seria. Mas a rentabilidade é alta. Mesmo quando a Selic estava ali 2%, 3%, a gente tinha operações a 12%, 13%. É bem mais, né? É muito mais, tinha um prêmio muito grande. Então, quando a taxa Selic diminuir, vai ficar ainda mais da hora comparado com os outros investimentos de renda fixa. Porque assim, hoje a renda fixa está pagando 12 e a Inco está 18. Não chega a ser o dobro, mas é bem mais. Quando a taxa Selic está super baixa, os investimentos normais rendiam 3 e a Inco 12. A gente teve 4 vezes mais. A gente teve um investimento na época que estava rendendo era 400% de CDI. Caramba, meu. Assim, é por culpa disso. Quando a Selic está 2%, você lançar 8%, já é 400% de CDI. Então, assim, quanto menor a taxa de juros, mais atrativo fica investir na economia real. Legal. E é por isso que, hoje em dia, tem se falado tanto da queda da Selic. Por quê? O que acontece, Duda? Pensa você como um construtor. O construtor pensa a mesma coisa. O consultor pensa assim, poxa, eu tenho lá meu capital da construtora. Eu vou trabalhar, vou correr risco, comprar o terreno, ter que vender, fazer tudo isso, fazer a obra, depois ter que fazer manutenção, para ganhar ali 14% ao ano, por exemplo, a consultora, vamos por um exemplo aqui, faz análise de viabilidade, deu 14% ao ano. Quando a Selic está a 2%, vale a pena ela fazer, concorda? Sim. Agora, se no banco ele está ganhando 13%, ele vai correr o risco para ganhar 14%? Então, por isso que o mercado faz essa questão de controlar a Selic. Eles abaixam a Selic para o pessoal querer empreender, querer investir na economia real. Então tem uma tendência de quando a Selic cair, ter ainda mais ofertas e mais construtoras atrás da Inco. Isso, e o risco ainda fica menor. Porque, querendo ou não, o que ele tem que pagar para o investidor é menos, ele está pagando menos juros. E, além de tudo, com a Selic caindo, ele fica mais fácil ele vender. Porque pensa uma pessoa para comprar um apartamento, ele vai financiar. Então, com a Selic baixa, as parcelas... Mais gente financia e compra consegue vender. Então, quanto mais... Essa queda da Selic pra gente é muito positivo. E um ponto que você falou da questão do Warren Buffett, que eu acho que é muito legal, que eu já vi também algumas pessoas falando isso, é que assim, vou te dar o exemplo da minha carteira. Eu não invisto tudo na Inco. Eu invisto uma... Mesmo sendo dono dela. Eu invisto uma parte da minha carteira. A Inco foi feita para isso. Não foi feita para você chegar e investir tudo ali. Então, eu tenho minha parte do meu investimento que está no CDB, eu tenho minha parte de investimento na LCI, eu tenho parte em ações, eu tenho parte em dólar. Eu vou montar uma carteira diversificada. Então, assim, quando o Warren Buffett tem 20% de média, ele tem 20% de média na carteira dele inteira. Que realmente ninja, né? O cara... E por dezenas de anos. Então, assim, quando a gente... Isso nos Estados Unidos, que tem juros mais baixos. Então, quando a gente fala aqui na Inco, a gente está falando do cara pegar uma parte da carteira dele, vai ter essa rentabilidade mais alta, mas a carteira em si, no geral, não vai render 20%, porque ele está investindo só uma parte ali. Boa. E aí muita gente fala assim, quando a esmola é muita, o santo desconfia, que não sei o que lá. Se eu falar para você, cara, tem um investimento aqui, ó, que está rendendo 60% ao ano. Você tem noção de se isso é absurdo ou não? Porque muitas... Eu, em 2021, não faço a menor ideia. Você tá falando, eu vou, né? Vamos que vamos. Hoje que eu tenho uma noção de investimento, eu já sei que é absurdo 60% ao ano. Outra pergunta. Se eu chegar pra você e falar assim, cara, tem uma plataforma aqui, ó, garantido 4% ao mês. Você tem noção? Sem risco, né? Sem risco, garantido. Renda fixa, Você tem noção? Porque lá atrás, eu tô falando isso porque eu não tinha. Lá em 2021, se alguém falasse isso, eu pensaria, caramba, 4? Pouquinho, né? Deve ser confiável, vou investir. É absurdo! 4% ao mês, né? Então, tem uma noção do que é absurdo. E 20% não é absurdo, pessoal. Você já deve ter visto essas promoções aí, por exemplo, de CDB aqui do Banco X vendendo 200% do CDI. Já é mais que 20. Só que aí quando você vai analisar a letrinha lá, vale só por 50, 60 dias e o limite máximo aí que você pode pôr é 2 mil. A Inco tem uma rentabilidade top assim, você pode botar 500 reais, 1.000, 10 mil, 500 mil, né? Então, por anos, né? Por muito tempo em vários lugares diferentes. Então, não é absurdo 20% ao ano. É muito bom, mas não é absurdo. Absurdo é 50% ao ano, você é garantido. Mas teve uma criptomoeda lá que valorizou 1 milhão, mas não era garantido, né? É aquilo, rentabilidade está associada a risco, Duda. Assim, sempre. O investidor tem que entender isso. É uma balança. Você quer ter uma rentabilidade? Tem que ter risco.
você não quer ter risco, você vai ter que ter uma rentabilidade menor. Sim. E basicamente é isso. Assim, o negócio é qual que é o segredo, né? A beleza do investimento é como você consegue subir a rentabilidade média da sua carteira sem correr um risco louco. Sim. Que é isso? Vou investir minha carteira inteira na criptomoeda. Pô, você pode ficar milionário como você pode quebrar amanhã. É isso. Então, assim, o que a gente fala é uma coisa técnica. Poxa, você vai investir uma parte ali no CDB com segurança, com liquidez. Você vai investir uma parte aqui na Inco, diversificado em vários projetos, para você também ter uma rentabilidade alta, com um nível de segurança legal. Então você vai fazendo isso, essa mescla ali. Tá. Né? E normalmente vocês lançam às 13 horas. Sim. Porque é meio que na hora do almoço, ali é bom pra quem trabalha e pra quem não trabalha, né? Isso. Vocês avisam a galera? Tipo, chega alguma mensagem, pessoal, fica ligado que vai lançar uma e vai acabar rápido, né? Legal, Duda. Sim, a gente faz basicamente o seguinte, a gente quer que o investidor tenha tempo de analisar, ler o prospecto, ver o que aquela operação é, quais são as garantias, né? Conseguir entender aquilo ali. Então a gente sempre envia para o investidor por e-mail antes o prospecto, falando, olha só, aqui vai abrir essa operação 1h da tarde, a operação aqui é essa dessa consultora, o projeto fica nesse lugar, o faturamento é esse. Você consegue ver tudo ali no e-mail. E ele se organiza. Poxa, li, gostei, tem a ver com o meu perfil e me interessei? Ok, 1h da tarde em ponto, ele entra e investe. Se não estiver recebendo, pessoal, é só habilitar no aplicativo. Você vai receber tanto no e-mail como no aplicativo push avisando, né? Está aberta, para te lembrar. Aí o investidor entra e faz o investimento. Se ele entra 1h em ponto, ele consegue. Eu digo porque eu consegui investir em todas assim. Não tive nenhum privilégio. Eu entrava lá 1h da tarde e investia. E tem um segredo também, que eu acho que muita gente ainda não sabe isso, mas tem um macete também que é o seguinte, se por um acaso você perdeu, no dia seguinte, 11h da manhã, os investimentos que não foram confirmados, porque a pessoa tem a opção de, estou sem o dinheiro aqui na hora, ele investe e tem até o final do dia para poder pagar. Se ele não conseguiu, perdi, ele pode entrar 11h da manhã, porque sempre tem um ou outro ali que acaba não confirmando, aí abre ali 5 mil, 10 mil, aí o pessoal consegue às vezes... Eu não sabia não. Esse é um macete legal também. Hora. E Dani, quais são as modalidades de pagamento? Que, pelo que eu me lembro, tem a parcela amortizada, que você recebe todo mês, a bullet, que vai até o final, e tem a juros, não sei o que. Juros mensais. Qual que é a diferença delas três? Legal. Juros mensais é bem simples, todo mês você recebe os juros daquele mês, e no final você recebe o prazo. Então, você recebe o que você investiu. Então, por exemplo, o investidor investiu ali R$1.000, vamos botar aqui só para arredondar, 1% ao mês. Receberia ali todo mês R$10, e no final do prazo ele receberia R$1.000 de volta. Esse é os juros mensais, bem simples. A segunda é a bullet, que é basicamente igual a um CDB. Você vai fazer um investimento agora, no final do prazo você recebe os seus juros mais o capital investido. E a terceira é parcelas amortizadas, que inclusive muita gente muitas vezes fica com dúvida, porque ela é um pouquinho mais complexa, porque basicamente é o seguinte, você faz um investimento hoje, ao invés de você receber lá no final, você vai recebendo todo mês os juros, igual ao das juros mensais, só que no mês a empresa também te devolve uma parte do capital que você investiu primeiro. Então é como se você investisse e você recebesse todo mês em parcelas iguais. Então você vai dividir, ao invés de receber um investimento de 12 meses, você vai receber em 12 parcelas iguais o seu investimento. Qual que é a vantagem disso? Vantagem e desvantagem. A desvantagem é imposto de renda, que acho que é um ponto que o pessoal também fica com muita dúvida. Falar sobre isso, um imposto de renda um pouquinho maior por questão da alíquota ali de regressiva. E a grande vantagem é que o investidor ele tem um risco menor, e vai ter mais liquidez. Por quê? Pensa bem, você investiu R$10.000, tá? R$1.000, o que for. No final metade do prazo, metade do dinheiro já voltou para você. Então, na prática, você pode ter já reinvestido em outros projetos e também o seu risco vai reduzindo, porque a consultora está ali pagando. E é muito menos arriscado a consultora te pagar um pouquinho todo mês do que ela te pagar uma porrada no final. Sim, é verdade. Então, por isso que a gente tem muita operação parcelas amortizadas. A gente sabe que os investidores, no geral, não entendem, que tem dificuldade, mas a gente insiste ali, porque é melhor para o investidor em relação a risco e por essa questão da diversificação. Mas em questão de rentabilidade e lucro, a bullet é melhor, né? Tanto pela questão do imposto de renda. Por exemplo, essa opção de juros, o que é juros? Juros mensais. Juros mensais, ela meio que dá uma quebrada nos juros compostos, não dá? Sim, mas depende, Duda. Isso se você não reinvestir. Porque se você reinveste, você tem os juros compostos do mesmo jeito. Então, por exemplo, eu sempre invisto e priorizo parcelas amortizadas. Então, eu vou recebendo todo mês uma parte significativa dos meus investimentos. E já manda ver. Eu já invisto na mesma, caiu ali, na próxima operação eu já invisto.
Tá. Então, na prática, eu tenho juros compostos. Se você olhar só uma captação, aí você não vai ter. Tá. Só que você vai reinvestindo, aí sim, você vai ter os juros compostos, você vai ter a rentabilidade. A sua rentabilidade não é diferente da bullet, porque a rentabilidade é igual. A diferença é que você vai estar, como você está sendo amortizado, você investiu 1.000. Pô, com metade do prazo você já recebeu 500, você não ficou com 1.000 aplicado 12 meses. Então, é um prazo menor. Você tá com, o seu prazo de investimento, se você considerar a média, é um prazo menor. Mas basicamente a rentabilidade é igual, o que muda é o imposto de renda. Então, se o cara vai investir numa oferta de risco C ou D, o ideal é ser a parcela amortizada bem mais do que a bullet, né? Com certeza. Tá, porque o risco já é maior por ser nível C e D e maior ainda por você só vai receber lá na frente, né? Exato. Tá. Uma dúvida. Existe mercado secundário na Inco? Tipo assim, eu investi numa oferta A que dura 24 meses. Esse é um outro ponto, né? Na Inco tem oferta de tudo quanto é prazo. Normalmente quando vocês lançam lá, tem prazo de 6 meses, de 3, de 10, de 12, 24, 36, sei lá, né? Varia muito. Existe a possibilidade de eu investir numa com 24 meses e tentar me desfazer dela antes do prazo? Olha, Duda, não é possível hoje, assim, a gente não tem ainda na Inco um mercado secundário organizado. O que é possível o investidor fazer é ele vender o título dele para alguém. Então, por exemplo, poxa, eu posso resgatar antes do prazo? Não dá? Por quê? Pensa bem, você emprestou para uma consultora, a consultora aplicou aquilo no projeto, aquilo ali virou tijolo. Então não tem como a consultora chegar assim, poxa, eu tenho que pagar o Duda, porque senão a consultora não teria como ter o menor controle financeiro. Então o prazo tem que ser respeitado. Então assim, não dá para poder, poxa, posso resgatar antes? Não dá. O que é possível fazer é você investiu ali R$1.000. Poxa, você teve um problema, você está precisando receber, está precisando do dinheiro, poxa, você tem um amigo que tem interesse em comprar o seu papel, aí sim, a Inco consegue te ajudar fazendo o procedimento para você dá pra poder fazer formalmente essa transferência? Dá. Não, ainda não é uma coisa assim que a gente oferece isso como um serviço, porque ainda a gente não tem a tecnologia adequada, a gente gosta de fazer uma experiência toda pelo aplicativo funcionando. Mas em um caso de emergência, alguém teve um problema, a gente ajudaria sim nesse procedimento de cessão. A gente não consegue pegar assim, poxa, eu vou arrumar alguém para comprar o seu, Duda. Não dá, a gente nem pode fazer isso assim, então basicamente é isso. Tá bom. E aí como que funciona a questão do imposto de renda? Pelo que eu entendo, ele é igualzinho aos investimentos de renda fixa, como CDB, por exemplo. A tabela regressiva é igualzinho, mesmo o da renda fixa adicional. É 22,5% até 6 meses. Até 180 dias, né? Aí depois ele cai para 20, a partir do 180 até o 360 dias. Que é um pouco menos que um ano, né? Um pouquinho menos. Que fizeram assim. É muito esquisito. Aí já fica em 17,5. 20. Não, do 6 ao um final ano é 20. Aí a partir do 12 meses, ali, do 361, ele já cai para 17,5. E a partir de 2 anos ali, 15, um pouquinho menos de 2 anos, já cai para 15. Tá, e isso é descontado automaticamente ou o cara tem que pagar alguma coisa para a Receita? Não, é automaticamente descontado. A Inco, a Inco já organiza ali com a empresa, já faz toda a retenção, o investidor já recebe líquido na conta dele. E aí, para a declaração, a gente envia os informes certinho para o investidor fazer a declaração dele. Boa, tá bom. E agora vocês estão com algumas modalidades diferentes lá, né? O negócio da Resolvi lá e uma outra de máquina lá, né? Da Lockmark. A nossa ideia, Duda, é trazer cada vez mais novas opções para o investidor. Até para diversificar mais, né? Assim, então ele não ficar tão exposto só no mercado imobiliário. Então, a gente quer trazer agro, a gente quer trazer energia, a gente quer trazer muita coisa. Mercados bons, né? Tem muita opção legal, assim, muita coisa boa. Claro que a gente faz com muita calma, a gente vai sempre devagarzinho, pezinho de cada vez, lança uma operação, devagarzinho vai sentindo. A gente sim lançamos a Resolvi, que era do mercado de ativos judiciais, e lançamos a Lockmax, que é uma empresa de locação de equipamentos. As duas já foram lançadas, a gente tem lançado elas quase que a cada 2 meses tem lançado, porque é uma operação maior, que vai sendo aquele esquema de garantias, né, que vai sendo geradas novas garantias e vão sendo lançadas novas captações. Então, assim, se o investidor perdeu essas, ele em breve vai ver no aplicativo de novo. Boa, tá bom. Você lembra de mais alguma coisa importante que a gente tem esquecido ou que perguntam muito? Pensar aqui. Eu acho que é isso. Enquanto a gente pensa aqui, galera, lembra que no link aqui da descrição, abrindo a conta pelo link aqui é totalmente de graça. Clica, baixa, na hora que você abrir tua conta lá, dá pra você colocar o cupom Primo Pobre. Esse cupom aí vai te fazer ganhar um bônus de 1% sobre o valor do seu primeiro investimento. Então, vai se familiarizando com o negócio, né? Ele é bem intuitivo, investir,
você entra lá, tem lâmina técnica, né? Lâmina técnica, né? Quando você entra lá na parte de investir, vai ter todas as ofertas. Não estranhe se não tiver nenhuma. Aí, caramba, faliu a empresa? É por causa disso que a gente tá falando. Acaba muito rápido, pessoal. E eu não tô exagerando. 5 minutos acaba, porque tem 130 mil clientes. Não é só eu e você que tá lá. Pô, acabou, claro. Tem mais 1 milhão de outras pessoas aqui no aplicativo, né? Então é isso, pessoal. Fica ligado. Já abre sua conta aí. Dá uma olhada. Vou até criar uma playlist aqui no canal. Vídeos sobre a Inco, pra você ver tudo que tem lá, tá? Mas acho que é isso, né, Dani? Quer falar mais alguma coisa aí? Acho que é isso, Duda. Assim, acho que um ponto só para poder fechar. Acho que é legal falar também que a Inco, o serviço nosso para o investidor é gratuito, né? Então, a gente não tem nenhuma taxa. O investidor, bem lembrado, não falamos disso. Né? Isso é bacana. Assim, o investidor, para baixar o aplicativo não tem custo nenhum, para poder investir não tem custo nenhum. Então, assim, muita gente pergunta, poxa, então como é que vocês ganham dinheiro? Pô, a gente é uma empresa, naturalmente a gente está querendo sim faturar, mas o nosso serviço que a gente cobra é das empresas. A gente não cobra nada do investidor. Tá. Então, esse ponto que você falou também acho que é super legal. Então, assim, não precisa ter pressa. Você pode entrar, baixar o aplicativo, conhecer. Vocês vão ver que é muito simples. O aplicativo da Inco foi feito para poder atender a todo tipo de investidor, né, Duda? Assim, então, a gente tem lá investidor, desde o investidor iniciante, está começando ali com 18 anos, por exemplo, até o investidor já... tem uma investidora lá de mais de 90 anos que é investidora lá com a gente. Então, assim, o aplicativo ele é muito acessível, ele é muito fácil de investir. E é muito rápido, né? Assim, o investimento em si, além de essa questão dessa demanda toda, acaba tão rápido que ele é muito fácil. Esse dia eu estava medindo, a gente teve uma operação que com 2 segundos da operação aberta já tinha um investimento confirmado. Caramba. Então a pessoa estava ali esperando, mas poxa, mas pra você ver que em 2 segundos é possível investir. Bom, hein? Então é muito fácil, é muito simples. A gente está aqui para poder ajudar. Então, o investidor que tiver dúvidas, a gente tem uma equipe também de atendimento ali no WhatsApp. Então, assim, ele vai entrar, vai ter ali primeiro um chatbot que a pessoa tem ali as principais dúvidas ali já fáceis para ele. Mas se ele quiser também um atendimento humano lá no próprio WhatsApp, tem a opção falar com o atendente. A gente tem uma equipe ali para tirar todas as dúvidas, explicar passo a passo para a pessoa. Então, assim, a gente está super à disposição. Boa. E qualquer dúvida pode nos chamar lá que a gente vai te ajudar. E até mais um ponto aqui para a gente finalizar, né? Lembrando que a Inco já tem 5 anos, a Inco já é regulada pelo Banco Central, não é uma plataforma de fundo de quintal, é uma instituição financeira. O Thiago Nigro, né, já investiu lá, já tem uma sociedade lá com vocês, né? Sim. O pessoal da Bossa Nova, que é a maior empresa de investimentos em startups do Brasil e uma das maiores do mundo também, tem coisa lá com a Inco, né? Parceria, sociedade, não sei, eles lançaram investimentos lá em parceria com vocês. Então, é um negócio muito legal. E se você está querendo algo mais interessante, que vai aumentar a sua rentabilidade e sair um pouco do arroz e feijão ali, é, sem dúvida, a primeira opção que eu vou te dar. Até antes de ir para ações, fundo imobiliário, criptomoeda e tal. Por quê? Porque a Inco é renda fixa, tá? Não tem FGC, mas tem todas as outras garantias que a gente falou, né? É isso aí. Mas beleza, Dani. Valeu pelo papo. Valeu demais, Dudu. Obrigado, foi um prazer. Espero que tenham sanados aí todas as suas dúvidas. Qualquer coisa, escreve nos comentários aqui. Mas quem falar que é pirâmide, eu vou na tua cara dar um tapa na orelha, pelo amor de Deus, hein? Beleza? Valeu, galera. Valeu, Tamo galera. junto. Até mais.